Então, antes de eu falar sobre Jogador Número 1, o filme, eu preciso falar um pouquinho sobre o livro que ele se baseia. Eu não gosto do livro. Esse foi um livro que eu li, eu acho que eu tinha 18 anos, assim que ele foi lançado. E era uma época que eu ainda estava muito nessa vibe de identidade nerd, geek, sei lá o que, mas à beira de talvez ter uma certa reavaliação quanto a tudo isso. Então, um rápido sumário para os que não conhecem. Tanto o livro quanto o filme tem a mesma premissa. Se passa num futuro onde está todo mundo na merda, é uma bosta, um futuro distópico típico, mas tem essa máquina de realidade virtual que é o Oasis, que todo mundo usa pra se conectar como se fosse uma espécie de Second Life, lembra? Que é basicamente um videogame de realidade virtual que serve como essa metáfora pra internet, onde todo mundo se conecta e vive do jeito que quiser. E o criador do Oasis, que é o James Halliday, ele é um nerdão obcecado com cultura pop, especialmente dos anos 80, e aí vai que ele morre e ele deixa um desafio que ele escondeu, um easter egg dentro do Oasis, dentro do jogo, que as pessoas têm que achar 3 chaves em desafios diferentes pra encontrar, e quem encontrar vai ser o sucessor do Oasis, e basicamente vai ser o dono da maior corporação da história. Aí tem uma outra corporação do mal, ou como eu gosto de chamar, uma corporação típica, que recruta uma galera pra tentar encontrar o easter egg, pra assumir o controle da outra corporação e por aí vai. Mas aí o nosso protagonista da história, que é o Wade Watts, que pode ou não ser um protagonista de auto-inserção de história estilo Mary Sue do próprio autor, o Ernest Cline, ele é um adolescente nerdão, cultura geek, mega boga, que adora filmes dos anos 80 e que com seu incrível conhecimento nerdístico vai salvar o mundo. E eu acho que naquela época que eu tava lendo o livro, eu talvez não soubesse explicar muito bem o que tinha de errado nele, sabe? Expressar em palavras exatas, mas enquanto eu lia, e eu fui ler esse livro com muita vontade, muito empolgado, à medida que eu lia, eu tinha no fundo da minha cabeça uma sensação, uma coisinha me incomodando, que era basicamente, eu consegui resumir naquela época em uma frase. Cara, você não é melhor do que ninguém porque você decorou todas as falas do Feitiço de Áquila. É basicamente por aí. É basicamente isso que eu consegui extrair naquela época. Mas no todo, fora algumas passagens bastante desagradáveis, o livro no geral é uma obra masturbatória, mas inofensiva. Autoindulgente pra caralho, mas essa não é a pior coisa do mundo. Mas aí, à medida que o tempo passava, eu fui criando cada vez mais ranço pelo livro. Porque eu não sei se vocês percebem isso pelos meus vídeos, mas eu meio que fui criando um certo desgosto pela cultura nerd no geral. Seja pela minha própria experiência no YouTube, ou pessoas que eu vejo em Facebook da vida, ou por casos de grande exposição, como foram Gamergate, essas coisas meio escrotas assim. A palavra nerd deixou de ser essa coisa que me deu muito um senso de identidade na adolescência, e se tornou essa coisa feia e desagradável, de pessoas ruins e escrotas e opressivas, como se chegar no mainstream ajudou a revelar o lado mais desagradável dessa cultura, ou no mínimo o que ela se tornou. Então a ideia de um filme sobre o livro do cara que salva o mundo por ser o melhor nerd de todos, basicamente porque ele consumiu um monte de cultura pop de forma obsessiva, era uma coisa que eu não tava muito otimista, e especialmente eu tava com medo de ter o Spielberg fazendo esse filme. Se você viu o meu vídeo fazendo a crítica do The Post, você sabe que eu sou um grande defensor do Spielberg atual. Na verdade, eu sempre fui muito fã do Spielberg, mas continuo defendendo muito o trabalho que ele faz hoje em dia. Eu acho que ele continua um diretor inacreditavelmente bom, que as pessoas meio que passaram a dar meio como certo e acabar não dando muito valor ao talento inegável dele. Mas aí eu tava com medo que o Spielberg, a tentar fazer esse filme super retrô, mas ao mesmo tempo super millennial, sobre cultura pop, a qual ele é um dos grandes nomes que ajudou a criar isso, eu tava com medo que isso flopasse hard e acabasse revelando ele como mais obsoleto que nunca. Por sorte, o Spielberg, como ele não é qualquer diretor, ele tem um talento para pegar livros problemáticos e fazer deles super filmes fodas. Tubarão e Jurassic Park, que o digam. Então eu tô demorando esse tempo todo pra falar que eu gostei do filme de Jogador Número 1.
quem diria? Ele não tá no nível dos supra-citados Tubarão de Jurassic Park, mas é um filme bem interessante. Parte do porquê eu gostei do filme, eu acho que é porque, no geral, já é uma premissa que faz muito mais sentido num filme do que num livro. No filme, uma referência a outro filme, ou um jogo, ou qualquer outra coisa, pode ser só uma coisa que aparece, e quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não perdeu nada, e você pode ir buscando coisas no cenário, e não fica que nem no livro, que é basicamente o autor descrevendo, então apareceu um personagem de Star Wars, então apareceu um personagem de Goonies, então apareceu sei lá o que, então eu vi Indiana Jones, fica só listando coisas dos anos 80. Aliás, o filme vai muito além dos anos 80 nas referências, que eu também acho uma coisa boa. Mas outra parte de por que eu gosto do filme é porque o Spielberg, eu acho que ele não tem pudor na hora de adaptar uma história de livro pro filme. Ele muda o que ele quiser e foda-se. O que é ótimo quando se tratam de livros mais ou menos. Então, apesar do filme ter exatamente a mesma premissa e mais ou menos os mesmos personagens que o livro, ele não tem pudor na hora de alterar personagens, reescrever momentos inteiros, reinventar grandes porções, cortar o que for merda. Então, logo de cara, o filme já é bem melhor, só pelo simples fato de você não ter que ficar ouvindo a narração do Wade, ou Parzival, no livro, sobre como ele se acha um super nerd mega boga foda, mas também porque o filme aproveita para dar uma simplificada no personagem, ao ponto dele se tornar muito mais tolerável, muito menos insuportável, mesmo que isso também acabe tornando ele talvez o personagem menos interessante do filme, mas com certeza não detestável como no livro. Inclusive, parte do que me incomodava muito no livro era a forma como o Wade se relacionava com a cultura pop. Porque o jeito dele de mostrar o grande amor por cultura pop dele é que ele basicamente assistia uma caralhada de coisas e memorizava. Ele decorava o filme, decorava um monte de fatos inúteis, e era isso. Ele decorou todas as falas de jogos de guerra em Monty Python, mas ele não parecia que ele tinha realmente entendido os filmes, ou que os filmes se conectaram com ele emocionalmente de alguma forma, ou, sabe, tiveram algum papel transformador de arte, ou que ele interpretava os filmes, ou aplicava isso na vida dele, nada, ele só decorava. Que é uma coisa que muita gente faz hoje nesse negócio de cultura geek, e que o livro tinha zero self-awareness quanto a isso. Na verdade, eu lendo, não me parecia nem que ele realmente gostava dos filmes e jogos que ele era obcecado. Parece só que ele gosta da ideia de assumir a identidade do cara que manja mais de cultura pop que todo mundo, especialmente no mundo onde isso passou a ser valorizado. Ele basicamente sente orgulho de ser o consumidor mais leal e obsessivo de arte industrializada possível. E isso é meio triste. E isso poderia fazer dele um personagem fascinante, a crítica genial ao nerd contemporâneo, se o livro não tivesse zero self-awareness, como eu falei. E assim, isso vindo de alguém que é um youtuber de um canal de cultura pop, cuja cultura pop também formou muito da minha identidade, a questão é que, por isso mesmo, não sei se vocês perceberam, eu constantemente estou tentando achar significado e aplicabilidade nas coisas que eu gosto. Esse é meio que é o ponto todo do meu canal. Mas então, o filme, porque eu tô realmente xingando muito o livro nessa crítica sobre o filme foca mais sobre como uma comunidade virtual como o Oasis e o amor em comum pela cultura pop que essas pessoas têm pode ajudar a conectar essas pessoas. Eu, por exemplo, conheço a minha cota de pessoas que fizeram amigos pra vida toda, começaram a namorar, até casaram graças à internet e graças a interesses em comum por cultura pop. E ao mesmo tempo, o filme também tem os seus momentos de criticar a atitude meio alienada do Wade. E claro, a figura do James Halliday, que é o criador do Oasis, que é essa figura super mística, é o ídolo do Wade no livro, ele acaba sendo concebido de uma forma bem diferente aqui no filme. O filme faz esse retrato bem melancólico desse tipo de gênio antissocial que acabou mudando o mundo, mas jogou a vida fora. Não por acaso, o filme termina frisando uma mensagem muito mais clara do que no livro, que você pode ser um nerdão, mas é importante você abraçar o mundo real também. Então eu acho que acabou sendo bem saudável ter alguém como o Spielberg na direção do filme. Um cara que é um dos maiores nomes dessa cultura pop dos anos 70, 80 e 90, mas que por ele mesmo, ele não é um nerdão ceboso. Mas ainda assim, eu ainda fico com a sensação que o filme poderia ter ido mais fundo. Ele poderia ter explorado mais
o que a cultura pop significa para esses personagens, por que eles decidem ser como eles ser, por que eles escolhem o avatar deles do jeito que eles escolhem. Até porque tem alguns personagens que tem tudo a ver você discutir isso, tipo o amigo do Wade, o H, que tem uma revelação depois na história que eu não quero entregar, mas que, sabe, tem muita coisa pra explorar ali, mas que acaba não discutindo muita coisa. O que é uma pena, porque seria a chance do filme ir além e se tornar essa grande constatação, essa grande interpretação de toda essa cultura millennial, mainstream, autorreferente de internet. E do jeito que tá, eu não acho que ele chegue exatamente nesse nível transcendental de filme definidor de uma geração. E ainda tem algumas coisas que eu já não gostava do livro que inevitavelmente acabaram voltando no filme. Por exemplo, tem dois personagens, o Daito e o Shoto. No livro, se eu não me engano, os dois são japoneses, mas aqui no filme um é japonês e outro é chinês, mas que basicamente o retrato dos dois é bem estereotipado para um filme feito em pleno 2018, e o fato é que eles são os dois que claramente recebem de longe o menos desenvolvimento dos 5 heróis do filme é meio merda. Outra coisa é a personagem da Artemis, que é o interesse romântico do Wade na história. De cara, tá, começar, ela é uma personagem que tá muito melhor no filme do que no livro. Eu acho uma personagem legal, do jeito que ela tá, mas tem só uma coisa. Isso é um levíssimo spoiler, mas até o pôster do filme já estragou isso, então foda-se. O Wade tá no mundo virtual do Oasis, e ele tá no avatar dele e ele conhece a Artemis no avatar dela, que é a garota lá de cabelo rosa, também toda rosa, meio elfo, e ele não sabe como ela é na vida real. Aí ela fica, eu não quero que você saiba como eu sou na vida real, porque você vai se decepcionar, eu não sou tão legal assim, eu sei lá o que, insegurança e tudo mais. Beleza, mas aí ele acaba conhecendo ela bem mais cedo do que no livro, por sinal, que eu achei uma boa escolha. E basicamente a razão pra todo esse drama que ela tava fazendo é que ela tem uma marca de nascença que tá no olho, basicamente. Fica no olho até a bochecha, na testa. E mal chama atenção, é uma marca de nascença vermelha. E fora isso, ela é absolutamente linda. Tipo, a atriz é linda, 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 crush. Isso realmente acaba tirando muito o impacto da coisa, porque aí você fica tipo, nossa, Wade, você é muito um cara legal por amar a Artemis do jeito que ela é, incrivelmente linda e com a marca de nascença no olho. Uau! Isso é exatamente a mesma coisa no livro, mas ainda assim eu fico pensando, não seria muito mais interessante você de fato pegasse alguém que não fosse tradicionalmente atraente, mesmo sem uma marca ou outra? Tipo, fosse alguém que realmente não tivesse nos padrões de beleza total, não seria realmente, uau, conhecemos pessoas da vida real e ainda assim gostamos dela por quem ela é e não pelos padrões hollywoodianos, porque do jeito que tá, ela continua sendo um padrão hollywoodiano, cara. E finalmente, uma outra coisa que me incomoda no filme, e é bastante até, é que, especialmente no começo, ele depende muito da narração em off do Wade, super expositiva, te explicando tudo o que acontece, tudo de como funciona o Oasis e tudo mais, de forma que, na boa, é bem desnecessária. Porque o Spielberg, ele é um contador de histórias melhor que isso, eu sei que ele é. Eu não consigo tirar o Mad Max, o Estrada da Fúria, do George Miller da minha cabeça, que contou todo o world building dele de forma maravilhosa, puramente visual. E porque eu acho que você podia praticamente, nesse filme, ter cortado a narração em off e não ter perdido nada, porque a cena inicial que você vê o Oasis pela primeira vez é visualmente incrível, maravilhosa e autoexplicativa. E tal filho da puta do Wade, esse é o Oasis é um lugar muito legal onde você pode ser o que você quiser. E eu acho que isso tá excessivamente ao longo do filme. Eu não sou o Robert McKee pra odiar com todas as minhas forças a narração em off, eu acho que é um recurso que pode ser muito atmosférico e muito estiloso quando usado certo, mas aqui tá meio preguiçoso. E como eu disse, eu acho que o Spielberg é melhor que isso, não precisava, especialmente pela forma que o filme tá estruturado, eu acho que não precisava. E sei lá, eu acho que se eu fosse pensar, teriam outras coisas que eu posso criticar no filme, mas aí já seria bem mais no nível de nitpick, sabe? Se isso já é desagradável, eu acho que isso seria crítica ruim nesse caso. Eu tô mais interessado no filme como um todo. E já que eu falei dessa cena de apresentação do Oasis, que é visualmente incrível, o visual do filme, visualmente o filme é um espetáculo. Ele essencialmente, ele é uma mistura entre live action e animação, nos momentos que a gente tá no mundo real é tudo live action, e quando ele entra no Oasis, vira uma animação por motion capture, que eu acho que é uma ideia bem sagaz, e que é curioso, porque é uma coisa, a animação por motion capture, que foi muito criticada, mas que Spielberg
e Robert Zemeckis, essa galera, eles abraçaram, tipo, não, a gente vai fazer essa coisa de animação em motion capture, filme inteiro em motion capture, funcionar. Aí o Spielberg já tinha feito um filme em motion capture que eu amo, que é o filme do Tintin. Eu amo o filme do Tintin, mas o filme do Tintin não foi um grande sucesso. Mas eu acho que aqui ele realmente conseguiu acertar perfeitamente. Primeiro porque todas as críticas que as pessoas geralmente tinham a esse tipo de animação não são aplicáveis. As pessoas reclamavam que ficava numa espécie de vale da estranheza, era meio realista, mas meio não realista essa animação. E aqui nesse filme, foda-se, porque o Oasis é um videogame, não é real, é claro que ele parece artificial. E ao mesmo tempo ele aproveita o potencial da computação gráfica de fazer as coisas que você não pode fazer em live action. Então o Spielberg tá sempre aproveitando planos incrivelmente loucos e dinâmicos e exagerados com a câmera, com aquele conteúdo no enquadramento extremamente criativo, cheio de personagens e coisas e cores. Ele aproveita o formato de animação pra fazer coisas que você não poderia fazer em live action. E o resultado é um dos filmes que vai ser, com certeza, um dos mais visualmente incríveis do ano. E claro, eu não quero me prender demais no aspecto fanservice de referência do filme, apesar de, como eu já falei, é claro, o filme lidar com isso de forma muito menos maçante, muito menos masturbatória do que no livro. Mas, no entanto, tiveram dois momentos no filme que eu não aguentei. Eu tive que me juntar a todo mundo no cinema e bater palma, porque eu tô aqui xingando o nerd à torto e à direito, mas no fundo, tem um nerdinho dentro de mim que não se conteve. Em um momento no filme, por exemplo, que dois ícones da cultura pop japonesa saíram na porrada. Ou então há uma sequência extensa do filme que é toda uma homenagem a um outro filme. Pra você ter noção, no livro, esse desafio, se eu não me engano, o Wade entrava nos Jogos de Guerra do Matthew Broderick. E basicamente tudo que ele fazia é que ele entrava no lugar do papel do Matthew Broderick e o que ele tinha que fazer era repetir todas as falas do Matthew Broderick, mostrar que ele decorou o filme inteiro, parabéns, que merda. O filme que eles entram aqui, no filme, é muito mais foda do que Jogos de Guerra, e o que eles fazem lá dentro é muito legal. Eu acredito que nenhum trailer, nenhum material promocional entregou essa parte do filme, então eu não vou revelar aqui porque foi muito legal a surpresa na hora. Mas então, é isso que eu tenho a falar sobre Jogador Número 1. Eu não chamaria de um clássico, mas eu estou surpreso quanto eu gostei dele, especialmente pela minha expectativa bem baixa do quanto eu não gostei do livro. Eu acho que isso só pode ser um testamento para a qualidade do Spielberg, ou então o Ernest Cline, o autor, ele teve uma revelação e mudou completamente, porque eu acho que ele também trabalhou no roteiro do filme, junto com outro escritor que é o Zach Penn, mas enfim, não é um filme perfeito, mas é um filme bem legal. E eu recomendo, e eu acho que eu falei esse tempo todo só pra falar isso. Então galera, o que vocês esperam ou acharam de Jogador Número 1, podem falar aqui. Se algum de vocês leu o livro e gostaria de dar a sua opinião, também pode já se aparecer aqui. E se você quiser xingar nerd, sinta-se à vontade, bora xingar nerd aqui. Ou então planejar uma revolução cultural no significado da palavra nerd, também aqui embaixo, gente. Assistam meus outros vídeos no canal, ou façam parte do meu Apoia-se, que apoiadores, vocês são maravilhosos. E é isso, galera. Inscrevam-se, curtam, tudo mais, coisas de YouTube. E eu vejo vocês na próxima. Até mais.